Senhor Antônio, deixa eu responder o microfone, certo? Bem, boa tarde a todos, mais uma vez. Então, nesse processo, ação penal 503.78.0018, depoimento do senhor Antônio Pedro Campelo de Souza Dias. Senhor Antônio, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, se o senhor mentir, faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal por falso testemunho, certo? Certo. Além disso, senhor Antônio, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo, é isso mesmo? Perfeitamente. Nesse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça, é isso? Perfeitamente. Então, senhor Antônio, se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor também perde o seu acordo, certo? Certo, entendido. Dito isso, eu passo então ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Antônio Pedro. Boa tarde. O senhor foi funcionário da Andrade Gutierrez? Sim, fui. Cargos que o senhor exerceu de direção? Fui diretor de unidade de negócio, depois diretor comercial, no final de uma carreira longa. Comecei como engenheiro sem cargo. Certo. E fui crescendo dentro da empresa. O senhor, nessa função, o senhor teve conhecimento de acertos da empresa Andrade Gutierrez com outras empresas para vencer obras da Petrobras? Sim. Como é que isso funcionava, senhor Antônio Pedro? Bom, funcionava por manutenção de um fórum de encontro entre as empresas mais atuantes num determinado setor, e se buscava acomodar interesses dentro de um elenco conhecido de oportunidades ao longo de uma certa escala de tempo. Que período era esse que o senhor participou desses participei, comecei a participar disso no final de 2005, início de 2006 até primeiro trimestre de 2008, em que eu fui um partícipe ou representante da Andrade Gutierrez nesse fórum. Qual que era a frequência dessas reuniões? A frequência dessas reuniões, elas tratavam primeiramente de projetos da área de refino, projetos de um determinado porte na área de refino, e reuniões aconteciam, não tinha uma periodicidade definida, mas eu diria a você, nesse período, a cada mês e meio, se fazia uma reunião, nem que fosse de avaliação de andamento. O que se decidia nessas reuniões? Se decidia que a empresa iria apresentar uma proposta acima e as demais embaixo? As empresas pontuavam suas obras de maior interesse e se compilava isso de maneira a que uma empresa fazia-se discussões e negociações, as empresas definiam seus focos e, uma vez que já havia consenso de uma empresa ficar com determinada obra, ela se encarregava de chamar as empresas que melhor condição de dar uma cobertura. O que é dar uma cobertura? Uma proposta para compor o processo de concorrência. Seria uma proposta com valor acima? Uma proposta com valor acima. Ou também deixar de apresentar proposta? Olha, o deixar de apresentar proposta nesta reunião, na hora que definiu, ficava meio claro quem não apresentaria ou quem apresentaria, embora muitas vezes a lista fosse maior do que aquelas empresas que estavam presentes na reunião, o que significava vamos falar assim, de certa forma, apostar que outras empresas com quem não se falou não apresentariam proposta. E a empresa que o senhor trabalhava, Andrade Gutierrez, ganhou obras a partir desses acordos e também apresentou propostas de cobertura para não ganhar? Também. O senhor se recorda de algumas obras que isso tem acontecido? A primeira obra foi Regap, o HDT, HDS da Regap, que foi uma obra que começou a concorrência em 2005, não precisa dos detalhes, 2006. Só algumas obras. Depois foi Relan, Relan, basicamente essas três que eu me lembro. Andrade venceu isso. Exatamente. Que empresas que participavam dessas reuniões? Mendes Júnior, Grupo MPE, Odebrecht, Queiroz Galvão, UTC, Pequinte,
Você se recorda um número, assim, quantas empresas eram? Olha, o grupo inicial eram 8 empresas. Quando eu parei de participar, o grupo já estava em torno de 14. Tá bom. O senhor se recorda especificamente de uma obra do SEMPES? Sim, claro. Foi acertada nesse grupo? Não foi acertado nesse fórum. Mas foi acertada? Foi acertado. Como é que isso aconteceu? Fórum. Olha, um dos programas de investimento da Petrobras era a construção de novas sedes operacionais regionais. E o grande projeto que se propalava era o novo centro de pesquisa da Petrobras lá na Ilha do Fundão, que seria um novo, que já existia um núcleo do SEMPES mais antigo, e eles estavam projetando construir um complexo totalmente novo, muito mais moderno, lá do centro de pesquisa. E esse investimento ele veio dentro de um programa que começou, se eu não me engano, com uma obra em Macaé, que daí para frente as empresas vamos dizer, se evidenciou-se que o grupo de empresas habilitadas pela Petrobras era repetitivo. Daí que as empresas começaram a conversar para tentar ver se conseguia se compor um ajuste nesse conjunto de obras. E assim começou. Mas as empresas, nominadamente, tinham uma pequena superposição com esse grupo do refino. Tem alguma razão de ser para essas empresas serem outras empresas e não aquelas do grupo? Sim, o tipo de obra. É uma obra eminentemente civil, predial, de alta tecnologia predial, prédios inteligentes, com uma especialidade completamente diferente de obras de refino, que são obras eletromecânicas pesadas, de processo. Como que foi feito até o contato com essas empresas para se começar a conversar? Olha, algumas pessoas com mais um núcleo de maior relacionamento que vai se angariando outros. O senhor participou dessas conversas, né? Participei. Todas as empresas que participaram da licitação participaram dessa conversa também? Não. Foram selecionadas as maiores, as que tinham chance de vencer? As mais frequentes nos processos anteriores. O senhor se recorda que empresas participaram desse? Carioca, OAS, Chaim, Rocktiff, Andrade, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Odebrecht, Carioca, Chaim, Construbase, Construcap também? Construbase, Construcap. E Mendes Júnior também? Mendes Júnior, Racional, Método, que não eram, ninguém nem sabia, as empresas com quem não se tinha nenhum tipo de relacionamento normal no mercado Petrobras. O senhor se recorda quantas reuniões ocorreram, onde ocorreram? Olha, ocorreram reuniões na Andrade, ocorreram reuniões, se eu não me engano, na OAS. Na Andrade eu me recordo porque eu convoquei essa reunião. Basicamente é o que eu me recordo. Devem ter tido outras, porque a certa altura a coisa se fragmentou na medida que os interesses se convergiram. O senhor se recorda quem participou pela OAS? Agenor. Só ele? Olha, que eu me lembro, só ele. O Agenor também participava das reuniões do outro grupo? Não. Quem que participava do outro grupo? A OAS não participava do outro grupo. Nunca participei. Eu, pelo menos, nunca participei de reuniões com a presença da OAS no outro grupo. Só desse aqui? Só desse. Então era o Agenor, tá. O Agenor, quando ele participava dessas reuniões, ele deixava antever que ele tinha poder para decidir ali na hora, ou ele precisava de as pessoas ali tinham apoderados num nível contratual, todos estavam ali com poder de decisão para decidir uma participação efetiva ou não, dizer não, vou participar ou vou participar. Pessoas em quem, vamos falar assim, as outras empresas reconheciam essa capacidade. Pela Carioca, se você recorda? Pela Carioca, eu não me recordo exatamente qual foi a pessoa que participou dessas reuniões. Pode ter sido o Luiz Fernando, talvez tenha sido o Luiz Fernando.
Seria uma pessoa chamada aqui... São Luís Fernando, mas o senhor Ricardo Pernambuco não participava diretamente, ou participava? O Pernambuco pai ou filho? Pai. Não, nunca. Não, tá. Construbase? Construbase, eu até quando dei meu depoimento, eu não me lembrava, eu não sei que era uma pessoa que tinha um sobrenome italiano. Depois eu vi que era Genésio. Genésio? É. Tá. E Construcap? Construcap, eu não me recordo exatamente quem é a pessoa, me lembro de ter participado de uma reunião com uma pessoa chamada Braulio. Me lembro de uma reunião que teve já no final, que teve em São Paulo, já com a coisa já na reta final, já com a participação do Roberto Capobianco. E pela Chaim? Sempre vai de seu Coutinho. Agora, o que foi decidido exatamente nessa reunião sobre o Novo Sempre? Quem que ia ganhar? O Novo Sempre se polarizou entre... tinham empresas que já estavam... já tinham sido agraciadas com a obra de Vitória, e tinha no horizonte a obra do Novo Sempre, a obra do Centro de Tecnologia e uma obra de uma futura sede da Petrobras em Caraguatatuba ou Santos. Eu estava em decisão ainda esse processo. E então as empresas fizeram opção, né, se organizaram pelo tamanho, pelo porte das obras. Andrade decidiu pela participação no Centro Integrado de Tecnologia, junto com a Queiroz Galvão e a Mendes Júnior. E na época tentou-se conversar com a Racional não quis participar. E o Novo Sempre ficou com 6 empresas, creio. Você recorda quais? Carioca, OAS, Construbase, Chaim, Construcap e Construbase. 5, né, então? 6. Carioca, OAS, O senhor repetiu a Chaim, Construbase, mas tudo bem. Carioca, OAS, Chaim. O senhor disse que Goiás, Carioca, Construbase, Construcap, Chaim, e aí o senhor repetiu Construbase. Então são 5, talvez. Mas não tem problema, não se preocupe. Me escapando. E a participação na Andrade, então, foi de apresentar uma proposta de cobertura? Para essa concorrência, sim. Como é que a Andrade ficou sabendo que proposta apresentar, que número? O número nos dava um nível para a gente entrar, não dizia qual era, sabe? O pessoal falou assim, você tem que entrar com desse número para cima. Isso foi dito na reunião? Isso não era dito isso. Havia uma informação, alguém do grupo era encarregado de passar essa informação, e isso era feito de forma assim, não era nada em público, e era assim, 2 dias antes da entrega da proposta, não tinha... Mas houve essa informação, o senhor recebeu essa informação? Houve, sim, né? claro. Tá. Existe uma versão de que a W Torre, na verdade, teria ganho, iria ganhar essa obra e teria sido convencida a abrir mão em favor desse grupo que o senhor falou que acabou vencendo. O senhor conhece esses fatos? Conheço. Pode explicá-los? O que aconteceu? Isso realmente ocorreu. A W Torre estava fazendo uma proposta, também estava fazendo sua proposta, e foi abordada e se foi feita uma negociação em que ela decidiu, afinal, por abrir mão da posição dela. O senhor sabe quem que fez essa negociação? Essa negociação eu ajudei a fazer os contatos, contactando uma pessoa da Walter Torre, que foi o senhor Francisco Caçador, e fiz os contatos iniciais e vamos dizer assim, fiz uma ponte. Mas uma ponte do Francisco Caçador com quem? Com o pessoal do grupo da OAS. E eu creio que a OAS teve mais proeminência disso porque ela se colocou como líder do consórcio. O senhor chegou a fazer contato com o Léo Pinheiro? Não, com o Léo nunca fiz contato com o Léo. Sobre esse assunto? Não. Só com a Genor. Só com a Genor? Só com a Genor. Mas sobre essa conversa com o Francisco Caçador com a Genor? Não só para ele, mas para outras pessoas desse grupo também. O senhor sabe o que foi acertado ali? Olha, eu soube depois,
né, que o acerto significava o pagamento de uma certa quantia que seria pago por todas as empresas partícipes deste certame e do certame vindouro, que era do Centro Integrado. O senhor sabe que valor era esse? Não. Se eu me recordo, eram 18 milhões de reais. Sabe como é que foi pago? Olha, não sei como é. Eu sei que a parte que cabia a Andrade, dentro da negociação do nosso grupo, a Mendes Júnior ficou encarregada de fazer esse pagamento. Em nome da Andrade. Desculpa, mas a Andrade não venceu, não estava no grupo que venceu a obra do... Não, mas isso seria diluído entre todos os participantes. Esse foi Mesmo os participantes que não venceram? Mesmo os participantes que não venceram. Então a Mendes Júnior teria feito o pagamento? Sim. E o senhor sabe como que a Andrade compensou a Mendes Júnior? Não, na realidade existiu uma dívida da Mendes Júnior com a Andrade, que se conversou e se foi feito um balanço e ela se encarregou desse compromisso. Então o acerto teria sido talvez pelas 3 obras, é isso? Não, Sempre pelas do duas CIT? obras. Pelo Sempre e pelo CIT. Pelo Sempre e pelo CIT. O CIT a Andrade ganhou. Exatamente. A W Torre poderia ganhar o CIT também, é isso? Poderia, claro. E aí ela aceitou sair também. Exatamente. Ok. Estou satisfeito, obrigado. Aceita a acusação. Seguindo na ordem aqui da denúncia, a defesa de Adir Assad, a defesa de Agenor Franklin e de Léo Pinheiro. Por Agenor, excelência. Senhor Antônio Pedro, boa tarde. Quantas reuniões o senhor se recorda ter visto o senhor Agenor? Pelo menos uma. Pelo menos uma. O senhor lembra exatamente o ano que foi? Deve ter sido o final de 2007 e o início de 2008. E nas outras reuniões? Quem iria? Olha, eu acredito que eu me recordo de uma especificamente, mas deve ter tido mais. O senhor tem certeza? Possibilidade? Probabilidade? Probabilidade. Possibilidade. O senhor não poderia afirmar com certeza? Não posso, eu não tenho isso assim, certo. Estou satisfeito, excelência. Senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde. José Carlos, pela defesa de Agenor Medeiros. O senhor participou das reuniões do assim denominado cartel. Sim. O senhor falou em 2 grupos. Um grupo seria específico do projeto Novo Semps e outro grupo seria das reuniões gerais desse assim chamado cartel? E veja só, o que eu quis deixar esclarecer na pergunta do promotor foi que o grupo de empresas que decidiu essas 2 obras, esse conjunto de obras de edificações especiais da Petrobras, tinha pouca superposição com o chamado grupo do cartel, que cuidava somente de obras de abastecimento e refino. Então, a superposição estava nas grandes empresas que participavam em todas as grandes obras da Petrobras. Com a observação de que a OAS, no tempo em que eu era o representante da Andrade, no chamado cartel do refino, eu nunca sentei com a OAS. Ela não fazia parte. A gente sabia que ela não tinha um interesse específico assim, em todas as obras. Eventualmente, quando eu me lembro de um caso em que se sabia do interesse dela e houve alguém manifestou, olha, a OAS está dentro do grupo e vai ser, então, sabe, porque já era uma empresa que tinha uma participação, vamos falar assim, já tinha tido participação em outros grandes projetos da Petrobras. Entendi. Então, nessas reuniões especificamente, que o senhor acabou de referir, o senhor nunca viu, o senhor teria dito que nunca viu o senhor Agenor Medeiros lá? No refino, não. Entendi. O senhor participou até que ano nessas reuniões da... Até a última que eu devo ter participado do refino deve ter sido março de 2008, não mais do que isso. Não mais do que isso. O senhor tem conhecimento ou tem notícia da efetividade desse arranjo do suposto cartel dentro desse grupo de empresas?
Essa efetividade, ela, ao longo do tempo, ela foi, embora eu não tenha, depois de um certo tempo, tive participação, mas ficou claro de que não tinha mais nenhum sentido, porque a quantidade de empresas habilitadas já era tão grande e díspara em termos de capacidade de empresas, que esse ajuste não teria mais dificilmente teria sucesso. O senhor poderia precisar mais ou menos a partir de que período isso eu passou a acontecer? acredito que foi o ano do final de 2007 em diante, começou a coisa assim, o leque de empresas se ampliar cada vez mais. Então, é possível dizer que quando o senhor deixou de participar ali pelo ano de 2008, o grupo já teria perdido a efetividade? Olha, eu não diria que completamente perdido a efetividade, mas foi cada vez menos. Eu me recordo, eu já não estava mais, mas eu acho que a Andrade, depois disso, conseguiu ajustar uma obra somente, dentre um elenco enorme. O senhor lembraria que obra seria essa? A obra do Coque, do Comperge. E o senhor poderia dizer em que ano teria sido a licitação dessa obra? Isso deve ter sido, a licitação, acho que deve ter sido final de 2008, início de 2009, por aí. Não tenho exatamente na minha Entendi. cabeça. Quando o senhor referiu a questão de ajustes, o senhor disse que as empresas elas indicariam preferências em relação a determinadas obras, deixando de ter interesse em relação às outras. É correto? Correto. Qual é o critério que as empresas utilizavam para fazer essa escolha ou essa indicação de interesse? Eu posso dizer o critério da Andrade, o das outras empresas, claro. Eu não me atrevo a dizer, mas a Andrade olhava, buscava conhecimento, se a engenharia estava no estágio de definição bom, isso era um primeiro fator importante. Se aquela refinaria tinha uma situação sindical muito aguerrida, muito complicada, com uma frequência de greves muito grande, porque isso mata qualquer empreendimento, matava qualquer empreendimento e mata. Basicamente isso. E uma certa assim, Andrade gostava de grande porte, tinha que ter um porte bastante grande, em que os custos da Andrade fixos pudessem ser bem diluídos. Basicamente esse era o... E a questão de dispersão geográfica exagerada também era um fator para nós, para Andrade, na época. Umas duas perguntas apenas. O senhor tem conhecimento de quanto custaria para a empresa, por exemplo, Andrade Gutierrez, para elaborar uma proposta de preço, uma proposta comercial para a concorrência? Olha, a Andrade tinha uma política um pouco... falar assim, rígida em relação a isso. A Andrade, usualmente, ela refazia o feed da Petrobras. Ou seja, ela contratava de novo uma pré-engenharia, embora a Petrobras desse a pré-engenharia dela, a Andrade normalmente contratava de novo e revia todos os critérios de dimensionamento dos principais equipamentos, das principais linhas, para que pudesse ter segurança sobre as quantidades do empreendimento. Porque esse é o grande fantasma na Petrobras. Você orçava o empreendimento achando que ele tinha um determinado porte, e aí na prática ele ganhava uma proporção, às vezes ganhava uma proporção absolutamente inesperada, porque não havia detalhamento suficiente. Isso acontecia no primeiro ano de contrato, e às vezes chegava no final do primeiro ano de contrato, muitas empresas falavam assim, mas isso não foi o que eu orcei. Entendi. O que tem para executar é 30%, 40%, 50% maior do que se podia razoavelmente estimar na fase de concorrência. Então, isso encarecia muito, podia encarecer muito uma proposta, para Andrade especialmente. O senhor poderia mais ou menos dimensionar isso? Seria em termos de centenas de mil reais ou de milhões de reais? Poderia chegar a 3 milhões, 4 milhões, às vezes até ao exagero, se demorasse muito tempo, houvesse muitas revisões de engenharia, podia até chegar a mais.
Mas eu diria para você que uma proposta de um EPC de porte razoável dificilmente custaria menos de R$1 milhão. Entendi. O senhor tem conhecimento do pagamento de propina nas diretorias, principalmente nas diretorias de abastecimento e da diretoria de engenharia, sim, que cuida desse processo? Sim. O senhor tem conhecimento se a Andrade Gutierrez pagou propina nesses... Eu posso falar daquilo que eu gerenciei. Eu era responsável por resolver esse assunto na diretoria de engenharia. Na diretoria de abastecimento e refino, me diziam que existia, mas eu não posso. Eu não tinha o mesmo papel de conhecimento específico e detalhado do que se tratava. Entendi. Quando havia esse pagamento, seria feito aos diretores, o diretor, o Renato Duque, e o senhor Pedro Barusco. É correto afirmar? O que eu posso afirmar é que, da parte que eu cuidava, o destinatário imediato era o Pedro Barusco. Certo. O senhor tem conhecimento daquilo que estava sob seus cuidados? Se nesses valores estava compreendido também o pagamento de agentes políticos ou partidos, agremiações políticas? Diretamente através dessa parte que eu cuidava, não, mas me diziam que uma parte disso ia para o partido. O que diziam, o senhor sabe o partido, qual era? PT. Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Tá certo. O que diziam para o senhor era a notícia que o senhor recebia de dentro da empresa? De qual empresa que você recebia? Da Andrade Gutierrez. Não, eu recebia isso me foi dito uma vez pelo Mário Góes e admitido pelo Pedro. Entendi. Eu estou satisfeito. Muito obrigado, senhor Antônio Pedro. Fez de Alexandre Romano. Fez de Edson Freire Coutinho. Boa tarde, senhor Boa Antônio. tarde. Ou antes de começar, doutor, eu vou interromper pelo tamanho do áudio. Então, nesse processo 503-78-0018, continuidade do depoimento do senhor Antônio Pedro Campelo de Souza, com a palavra a defesa do senhor Edson Freire Coutinho. Obrigado, excelência. Boa tarde. Indagado pela defesa que me antecedeu, o senhor referiu que era responsável pela questão do pagamento da propina no âmbito da diretoria de serviços e o destinatário seria o senhor Pedro Barusco, certo? Certo. A respeito especificamente desse tema, pagamento de propina, com quem que o senhor tinha contato? Com o Mário Góes. Apenas com ele? Apenas com ele. O senhor nunca tratou isso diretamente com o senhor Renato Duque, por exemplo? Não, jamais. E com o senhor Pedro Barusco? Não, jamais. Diretamente, jamais. Ok, obrigado. Defesa de Erasto Messias. Sem perguntas. Genésio Chavinato. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse quando ocorreram essas reuniões em que, segundo o senhor, a Construbase teria participado? Em que ano? Final de 2007, início de 2008. O senhor sabe me dizer quantas reuniões? Olha, com a participação do Genésio, eu me recordo de uma na Andrade, no Rio de Janeiro. Essas reuniões eram para acertos ou para definir os consorciados? Olha, eu acho que foi na fase de organização dos grupos. E nessa fase já se discutia eventuais acertos? Não, nessa fase as empresas já estavam acordadas em trabalhar em conjunto e buscando associações que julgavam mais adequadas para si. Mas nessa ocasião já se discutia alguns acertos? Acerto em que sentido? Acertos para ser vencedora do Novo Censo, por exemplo. O acerto fundamental era esse. Em apenas uma reunião já se definia? Não foi uma reunião, foram várias reuniões. Eu estou te falando que eu me recordo com a participação do seu Genésio de uma. Tá, sem mais perguntas. José Aldemar já foi, não é? José Antônio Marcílio Schwartz. Defesa. Sem perguntas, Defesa de Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sem perguntas, excelência.
Defesa de Renato Souza Duque. Sem perguntas sérias. De Ricardo Pernambuco. Sem perguntas sérias. Rodrigo Morales. Sem perguntas. Roberto Ribeiro Capobianco. Sem pergunta. E Roberto Trombetta. Sem perguntas. Senhor juiz, se o senhor me permite, eu li nos autos que me deram conhecimento, de citar o nome do senhor Paulo Dalmaso como tendo participado comigo dessas negociações. Sim. Isto não é verdade. Nunca participou desse assunto. Alguns esclarecimentos do juiz aqui, muito rapidamente. O senhor mencionou, e me corrija se estiver errado, que então essa obra do Centro CIPD e esse do SEMPES e da Vitória foram definidas os vencedores das licitações entre as empresas. Sim. E isso foi parte de um pacote só? Assim, você fica com essa, a obra você fica com essa fosse decidido prioridades, né? Eu assim, não, eu quero ir primeiro, me interessa mais essa agora. Eu falei, não, eu posso esperar, nessa linha. Andrade aqui, o senhor respondeu, ela apresentou uma proposta nesse do novo SEMPES. Sim. Então essa era uma proposta cobertura. Perfeitamente. A história da W Torre para mim não ficou muito claro. O senhor mencionou, o senhor falou o valor? Quanto foi pago? Eu me lembro de me comunicaram que o acerto com a W Torre teria sido de 18 milhões de reais. E como é que foi dividido o custeio desses 18 Igualmente por, sei lá, 8 ou 9 empresas participantes. Tanto as empresas participantes do Novo SEMPES como a do CIPD. Perfeitamente. E eu não entendi por que entraram as empresas do CIPD nessa história. Porque, na realidade, porque todas as empresas estavam dando suporte uma à outra. Isso foi um ajuste podia não ser, mas assim foi ajustado. E o senhor sabe quem pagou diretamente a W? Não sei. Como porque quem ficou encarregado de fazer isso foi o grupo do Novo SEMPES. Eu realmente não tenho nenhum detalhe sobre como isso foi feito. Eu vendo aqui a licitação do CIPD, a W Torre apresentou uma proposta, chegou a apresentar uma proposta. Eu não me recordo. O senhor lembra se esse acerto foi antes ou depois do resultado da licitação do CIPD? Foi depois. Foi depois? Depois. Certo. O senhor mencionou há pouco que, respondendo à pergunta de um dos advogados, que o senhor nunca teria tratado sobre propina com Pedro Barusco, mas antes o senhor havia dito que o senhor Pedro Barusco havia mencionado ao senhor que havia um acerto político também. Sim, o que eu quero dizer especificamente, abertamente, esse assunto nunca foi ventilado com o Pedro Barusco. Embora, numa vez, eu me recordo, ele tinha dito que esse apoio que as empresas davam, que uma parte disso era para o Partido dos Trabalhadores. E o senhor viu dele diretamente? Ouvi dele diretamente. Mas não foi no âmbito de um acerto de pagamento de propina? Não especificamente nesse âmbito. Eu nunca tratei diretamente sobre esse assunto com ele. O senhor mencionou no seu caso, a Andrade Gutierrez então pagava a propina nesses contratos? Também pagava, fazia parte desse 1% desses contratos. Nesse, por exemplo, do CIPD foi pago? 1% também. Só a Andrade pagava, as outras empresas também pagavam? Creio que todas as empresas pagavam. Por que o senhor disse creio? Que todas as Bom, empresas no grupo que eu do CIPD que a Andrade fazia parte, eu posso dizer que todas pagavam. Isso foi conversado. E por que se pagava isso, senhor Antônio? Porque era garantia da boa vontade do cliente, era uma exigência, né, colocado como uma coisa assim bastante... E a empresa decidiu atender essa exigência. Por exemplo, o senhor disse que nunca falou com o senhor Pedro Barusco sobre isso, então como seria uma exigência? Isso nos era transmitido pelo seu emissário, o senhor Mário Góes. Mas transmitido em que termos? Em termos específicos, expressos. Do tipo? Olha, daqui para frente, depois que houve a primeira abordagem, que foi no contrato da Regap, em que a Andrade não atendeu inteiramente essa exigência,
a colocação foi: olha, nas próximas, vocês têm que incluir isso no custo de vocês. E com alguma ameaça? O senão é a Andrade não ser incluída na lista, ou se viesse a vencer um certame, ter muitas dificuldades para lidar com os imprevistos que são usuais num tipo de obra da complexidade que são esses empreendimentos. E é como se, vou fazer uma imagem, pode não ser, como se fosse um seguro. Como que o pessoal da Petrobras sabia quem convidar para essas duas licitações, do CIPD e do Novo Sempre? Se montou uma lista que devia ter, eu recordo, talvez umas 15 empresas, com as qualificações para esse tipo de empreendimento. Mas quem montou isso? A área de engenharia da Petrobras. Mas as empreiteiras tiveram alguma influência nisso? Não. Eu, pelo menos, eu não fiz nada especificamente para incluir a Andrade nesse... Os caras faziam um exame do cadastro, olhavam as especificidades do empreendimento e viam quais as empresas que tinham essa expertise. Mas as empreiteiras, por exemplo, Andrade, o senhor tiveram acesso a essa lista antes de ser encaminhados os convites? No caso... no caso de Vitória, especialmente, já se viu a lista, porque as empresas foram convidadas e viram na hora da entrega, você vê a lista das convidadas. A informação que se teve é que se vai manter a lista para as demais. Então não foi repassada a lista? Não, porque já sabia que aquilo era... E na realidade, em termos de Brasil, não tinha mais outras empresas além dessas capazes de fazer aquele empreendimento. Algumas pessoas que foram aqui ditas até nesse processo, Alexandre Correia de Oliveira Romano, teria um apelido chamado Chambinho, o senhor conhece? Não. Paulo Adalberto Alves Ferreira, que teria Não. sido secretário do... Não? Não. São essas indagações. Ou antes só, o Adir Assad, o senhor conhece? Não. Também não? Também não. Então eram essas indagações do juízo, pode ter a gravação.